Bom dia. O governo começa a pagar nesta quinta-feira a segunda parcela do 13º salários dos servidores estaduais. Crescem vendas do comércio no estado, aponta IBGE. Henrique Martins vai se transformar em rua modelo. Em depoimento a Sérgio Moro, Lula nega propina e chama Palácio de calculista e frio. O advogado de Palocci responde e diz que Lula é dissimulado. Supremo mantém Janot à frente das investigações sobre Temer. Janot finaliza a nova denúncia contra Michel Temer e o acusa de 2 crimes. Senado aprova PEC que cria polícia penal. Moradores da Flórida encontram destruição na volta para casa. Número de mortes do Irma passa de 60. Começa em Astana a nova rodada de negociações sobre cessar-fogo na Síria. Desvendado o crime do Vieira Alves. Ordem para matar cabeleireiro partiu da cadeia. Mulher não identificada morre atropelada na BR-174. Agora no Jornal da Manhã, 5:48. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhada de trovoadas. Esta é a previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o tempo fica nublado a parcialmente nublado. O clima-tempo fala de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite com temperatura que pode variar de 33 a 36 graus. 28 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 14 de setembro. Chegamos aos 257 dias do ano e faltam 108 para terminar 2017. Dia da exaltação da Santa Cruz. Também é o dia do frevo. O Rio Negro continua baixando. Foram mais 23 centímetros de terça para quarta-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 69 centímetros. Com poucas nuvens, o aeroporto internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. 5:49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E vamos começar com uma notícia em nível nacional. A Polícia Federal deflagrou ainda há pouco a Operação Ouvidos Moucos, que tenta desarticular uma organização criminosa que supostamente desviou recursos para cursos de educação à distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Os mandatos estão sendo cumpridos em Florianópolis, Itapema e Brasília. O trabalho é feito em conjunto com a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Mais de 100 policiais federais cumprem 7 mandados de prisão temporária, 5 mandados de condução coercitiva, 16 mandados de busca e apreensão. A operação também tem como objetivo afastar 7 pessoas das funções públicas que exercem. O nome da operação faz referência à desobediência reiterada da gestão da UFSC aos pedidos e recomendações dos órgãos de fiscalização e controle, informou a Polícia Federal. 5:50 em Manaus. Moradores do bairro Tancredo Neves realizaram uma manifestação nesta quarta-feira contra a falta de abastecimento de energia elétrica após o temporal que atingiu Manaus na última terça-feira. Os manifestantes colocaram fogo em pedaços de madeira e interditaram a Avenida Altasmiri, na zona leste da capital. O protesto iniciou no fim da tarde de ontem. Os moradores colocaram fogo em galhos de árvores e alguns objetos, obstruindo os 2 sentidos da avenida. Segundo a Polícia Militar, eles cobravam o reabastecimento de água e energia em bairros da Zona Leste. O protesto terminou por volta das 20h10, segundo a Polícia Militar. O trânsito ficou engarrafado nos 2 sentidos da Avenida Altasmiri. O Corpo de Bombeiros esteve no local para apagar as chamas e liberar o tráfego de veículos. Alberto Pellegrini, bom dia. Daqui a pouco vamos contactar com Alberto Pellegrini. Servidores de algumas agências do INSS na capital estão pedindo providências à gerência regional no sentido de que promova melhorias nas condições de trabalho e de atendimento dos usuários da Previdência. Segundo eles, em algumas agências a questão é o aparelho de ar-condicionado, em outras, material de expediente. Em alguns casos, nem mesmo água para beber, o que obriga os servidores a disponibilizar garrafas d'água para si e para os próprios clientes. Com a palavra, a gerência regional do INSS aqui em Manaus. É um descaso e um verdadeiro absurdo. 5:51 em Manaus. Agora sim, vamos contactar com o Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Pellegrini, tivemos uma noite de tranquilidade no IML. Então, Paulo, foi assim, mais uma vez, né? Já vamos para a 3ª noite consecutiva que nós não temos aí registro de morte por violência, negócio de homicídio na cidade.
graças aí ao bom trabalho da polícia, Secretaria de Segurança, nós não tivemos, Paulo, durante toda a noite e madrugada, nenhuma morte, nem por faca, nem por tiro, nada de homicídio na cidade. Pois é, Pellegrini, mas em nível nacional a Polícia Federal está nas ruas e estamos aqui informando já em cima do lance, em cima da notícia, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina acaba de ser preso em uma operação contra desvio de recursos. É muita gente presa, Pellegrini. Pois é, Paulo, né? A gente parece que até um sonho, né? Nós estamos vendo, porque antigamente se dizia que cadeia era só para pobre. Agora nós estamos vendo aí no Brasil afora muitos milionários atrás das grades, muita gente aí com dinheiro, aquela pressão daquelas malas. Camarada com 51 milhões de reais antigamente jamais era preso. Agora vai ele e o dinheiro junto, né, Paulo? É isso aí, Pellegrini, ainda bem. Pellegrini, tivemos apenas uma morte, uma senhora foi morta por atropelamento na BR-174, o corpo foi para o IML ainda sem identificação. Sem identificação, Paulo, aconteceu no bairro Lago Azul, né? Ali no quilômetro 3 da BR-174. Essa mulher foi atropelada, o carro que a atropelou evadiu-se do local junto com o condutor, né, Paulo? O condutor fugiu no carro e a senhora que foi atropelada ficou lá, jogada no asfalto e morta. Isso aconteceu por volta de 20 horas da noite de ontem, lá no bairro Lago Azul. Mas não aconteceram crimes, morte por violência, mas as confusões acontecem aí em toda a cidade, Pellegrini, com assaltos, como aconteceu ontem aqui no centro da cidade, daqui a pouco teremos detalhes. E aquela mulher que foi a uma cartomante, e também a mulher jogou lá uns búzios, só que ela fez a previsão errada, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, né? E isso acabou em peia, viu? Acabou em briga. Uma mulher procurou a cartomante, mas como elas fazem isso, né? Uma mulher procurou a cartomante para verificar, para ver se o marido dela tinha uma amante. Aí a cartomante jogou o búzio, quando jogou lá, ela viu lá uma loira, disse para ela que era uma loira bonita, alta, cabelo comprido, uma mulher e tanto estava se aconchegando com perna de calça de sua cliente. Paulo Guerra até que, olha, lá disse a cartomante, cuidado, moça, com o seu perna de saia está aí com o seu perna de calça está com uma rabo de saia da boa, grande, bonita. A mulher foi verificar, começou a ir atrás do marido e descobriu que ele estava assim, mas era com uma baixinha do cabelo curto, do cabelo preto. Paulo Guerra lá voltou na cartomante para dizer que era mentira, que ela errou na previsão, que não era uma loura, era uma morena. E o que aconteceu? Ela bateu na cartomante, foi isso? Ela bateu na cartomante pra ela jogar o bolso direito, que o marido dela não tava com nenhuma loira bonitona não, ele era com uma moreninha e baixinha, Paulo Guerra. Ela ficou aliviada por saber que o marido não tava com uma mulher bonita, tava com uma mais feia do que ela. Pois Aí é. ela pôs a culpa na cartomante. Ainda bem que ela não está com concorrência, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Mas já que o marido fraca foi, concorrência, né? Fraca concorrência. A culpa no final, coitada, foi da cartomante. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na cidade durante esta noite que passou e as primeiras notícias da madrugada e do dia. Mas Pellegrini, só para finalizar, o trânsito como é que está? Tranquilo, Paulo Guerra, tranquilo nesse momento, nas principais avenidas da Zona Norte e Leste. Nós, devido a termos ido no Instituto Médico Legal, verificamos as vias da Zona Norte e agora já estamos na Zona Leste, aqui no Pronto Socorro João Lúcio. Então, a situação é essa, trânsito muito bom, meu querido perna de calça, Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. Com promoções e variados produtos manuais, 20 artesãos cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Semprad participarão do Bazar da Independência, que começa hoje e vai até sábado nas Galerias Espírito Santo e dos Remédios, no horário de 8 às 17 horas. A Amazon Prev convoca aposentados e pensionistas para recadastramento. Larissa Balheiro tem os detalhes. A Fundação Amazon Prev está solicitando aos aposentados e pensionistas que já fizeram aniversário este ano, mas ainda não se recadastraram, que compareçam à instituição munidos dos documentos pessoais, além do comprovante de residência atualizados. Esse recadastramento é indispensável e o não comparecimento implica na suspensão do benefício. A direção da Amazon Prev observa que o prazo para o recadastramento é até o dia 29 de setembro e é muito importante que o beneficiário faça o seu recadastramento até essa data.
Para quem mora em Manaus, o recadastramento deve ser feito na própria sede da Amazonprev, localizada na Avenida Visconde de Porto Alegre, no centro de Manaus, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 13h30. Para quem mora no interior do Amazonas, esses dados podem ser atualizados nas unidades da SEDUC, localizados em seus municípios. E para quem mora em outros estados, é só acessar o site amazonprev.am.gov.br, imprimir e preencher o formulário de recadastramento com assinatura reconhecida em cartório, depois enviar para o endereço da Amazonprev através dos correios. Para o recadastramento feito por procuradores, além da documentação do segurado, deve ser apresentada ainda a procuração registrada em cartório com prazo de validade de até 6 meses. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus. Ação de Cidadania leva serviços gratuitos para moradores de Iranduba. Fabrício Nascimento. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Corpo de Bombeiros, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com o apoio da Prefeitura Municipal de Iranduba, realizam no município de Iranduba ação integrada de cidadania, nos dias 15 e 16 de setembro, das 8 às 17 horas, na comunidade Janauari, com o barco Pai, Todos pela Vida 2. E no dia 17, das 8 às 16 horas, no distrito do Cacau Pireira, a Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, na rodovia Manuel Urbano, quilômetro 1, em frente ao Corpo de Bombeiros. O evento vai contar com emissão de certidão de nascimento, RG, CPF e carteira de trabalho, atendimentos previdenciário com orientação e análise para aposentadoria, pensão, auxílio-doença e auxílio-maternidade, além de atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento jurídico e atendimento de apoio às mulheres em situação de violência. Além disso, haverá abordagem social de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento, para o Jornal da Manhã. Missa convite. Familiares de Terezinha Mitoso Ferreira convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia que mandam celebrar nesta quinta-feira, às 19 horas, na igreja de São José Operário. Antecipadamente agradecem os que comparecerem a este ato religioso. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Depois de muitas idas e vindas, discussões e reuniões, finalmente foi aprovado o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos do município. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo enviado ao Poder Legislativo, que depois de uma análise minuciosa e algumas mudanças, foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem da Câmara Municipal de Manacapuru. O presidente da Casa Legislativa, o vereador Francisco Coelho do Prós, fala da necessidade de aprovação do projeto para não prejudicar os servidores. É verdade, Zé. Nós gostaríamos até de dar um destaque aqui ao empenho de todos os vereadores que, de uma forma de convergência, entenderam que essas matérias não poderiam ficar sendo protelada por esse poder, tendo em vista que o Executivo Municipal, ele fez um TAC, um termo de ajustamento, para com o Tribunal de Contas, com recomendação do Ministério Público, para que fosse apresentado esse plano de cargos de carreiras e salários dos profissionais do Fundo Previ, do SAAI, da Saúde, do ITRANS e da Educação. Nós sabemos que havia uma falta de entendimento, de consonância entre as categorias e o Poder Público Municipal. E a Câmara, comandada, obviamente, que sou o presidente nesse momento, mas com a anuência de todos os vereadores, eu acho que nós tivemos um papel fundamental de mediar esse entendimento e dar essa autoridade para o prefeito possa verdadeiramente regulamentar e valorizar essas categorias. Mas eu tenho certeza que se não foi tudo aquilo que pôde ser contemplado pelos profissionais nas diversas categorias, mas foi aquilo que o poder público pode, dentro do entendimento macro, amplo, oferecer a essas categorias que, com certeza, é imprescindível para o bom funcionamento da máquina pública municipal. Coelho falou ainda que dentro do projeto o Poder Legislativo autorizou também a realização de concurso público em todos os segmentos aprovados, como Funprevim, SAAI, Intrans, Saúde e Educação, tendo em vista que há mais de 15 anos não é realizado um concurso público em Manacapuru, o que não deixa de fora a Câmara Municipal, que já está com o seu quadro de funcionários efetivos bastante reduzido. Bem, Paulo, esses concursos públicos estão previstos para o primeiro semestre do ano que vem.
e, consequentemente, vem também para acabar com o desconforto dos famosos processos seletivos que muitas vezes injustiça tanta gente. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h07. O Estado vem passando por dificuldades e crises na economia e política nos 3 últimos anos. E uma das maneiras para se tentar resolver esses desafios são com ações do Legislativo e Executivos do Amazonas alinhados para beneficiar a população como um todo. Detalhes com o repórter Felipe Augusto. O deputado estadual Josué Neto, do PSD, pediu união dos 24 parlamentares na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa para ajudar o novo governo a enfrentar as principais dificuldades do Estado no atendimento à população. Bem, o que nós temos que pensar aqui, todos nós 24 deputados estaduais, é que nós hoje, o Estado do Amazonas, nós temos grandes dificuldades por conta de uma crise nacional, não só política, como também uma crise econômica. Então, acho que é o momento, eu entendo que esse momento é um momento de união, é um momento de entender que nós passamos por esse período de muita dificuldade. Nós já estamos entrando no 3º ano de uma crise forte, algo que o Brasil nunca passou e o Amazonas, pelo menos nos últimos 50 anos, também não passou. E que nós precisamos nos unir para fazer com que esse governo, que será instalado nos próximos dias, possa trabalhar pelo bem comum da população. Segundo Josué Neto, o Legislativo Estadual vai sugerir ao Executivo ações para que as principais áreas, como saúde e segurança, possam ser atendidas e supridas de acordo com as suas necessidades. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. Temos informações agora de Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A paróquia de Urucará estará recebendo hoje o novo bispo da prelazia de Itacoatiara, Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, como 4º bispo prelado. Visitará o município pela primeira vez, que traz como lema do seu episcopado: estou no meio de vós como aquele que serve. Padre Alex Viana, pároco de Urucará, fala a nossa reportagem. Bom dia, Paulo Guerra e equipe do Jornal da Manhã. Nós estamos, assim, mais uma vez, divulgando sobre a nossa Igreja Católica, né? Nós temos nosso novo bispo, está chegando hoje no nosso município para visitar a nossa paróquia, Dom José Ionilton, vem da Bahia, brasileiro como nós. Então é uma graça para nós e convidamos todas as famílias, assim como um bom pastor reúne suas ovelhas para ouvir, para cuidar. E convidamos todos, meio-dia, no posto José Júlio da Gama, aqui em Urucará, nós vamos receber o nosso bispo. Então todos fazem presente aí com muita alegria essa graça que nós vamos receber no nosso município. Que Deus sempre abençoe esse povo do qual assim busca a salvação, e todos esses que transmitem nessa rádio, e sempre Deus abençoe esse nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A visita pastoral segue uma agenda até o dia 17, incluindo as comunidades zona urbana e rural. Na oportunidade será realizado o encontro com os representantes de comunidades, Santo Crisma, encontro vocacional e celebração de missa. A recepção ocorrerá no Porto Fluvial, no centro da cidade, a partir das 12 horas desta quinta-feira. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h11 em Manaus. Os candidatos aos cursos de música, teatro e dança que concorrem a vagas no vestibular e sistema de ingresso seriado SIS da Universidade do Estado deverão realizar provas de habilidades específicas nos dias 17 e 24. As provas serão realizadas na Escola Superior de Artes e Turismo. A prova de habilidade específica tem caráter classificatório e eliminatório, sendo assim, a ausência do candidato implicará em sua eliminação do concurso vestibular. Para os candidatos ao curso de música, serão aplicadas as provas de teoria e percepção musical no dia 17 às 8 horas da manhã. Os aprovados nessa fase deverão realizar a prova prática que está prevista para o dia 24 deste mês. No dia 17 também será aplicada a prova prática de interpretação teatral.
Municipal. Os candidatos ao curso de teatro deverão chegar ao local com vestimenta que permita livre movimentação e observação de seus movimentos dos horários definidos na convocação para a prova de habilidade disponível no portal da UEA, no www.ea.edu.br, nos links vestibular e CIS. As provas para os candidatos ao curso de dança são realizadas no dia 24 deste mês. A Prefeitura de Manaus está finalizando os detalhes do projeto Rua Modelo, que será implantado no centro da cidade. A Henrique Martins, tradicional local de compras, foi escolhida para receber melhorias nas calçadas com rampas para cadeirantes, além de semáforos adaptados para portadores de necessidades especiais, entre outros serviços de infraestrutura. Também estão previstas atividades de sensibilização junto aos lojistas quanto à ocupação das calçadas e entre outras medidas. Na manhã desta quarta-feira, o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, capitaneou a reunião que analisou as sugestões e detalhou o cronograma de atuação do reordenamento do centro de Manaus. Nós temos galerias antigas no centro da cidade de Manaus, seculares inclusive, algumas que já apresentaram problemas. Nós temos problema de solo no centro histórico da cidade de Manaus, mas nada disso para o prefeito Arthur será obstáculo para que ele possa cumprir esse plano que ele está desenhando para o centro da cidade, que é dotar o centro daquilo que o centro merece, devolver aos lojistas a tranquilidade que eles merecem, dotar o centro de espaços populares para que os camelôs possam desempenhar suas funções, para que as famílias voltem a ocupar as praças no centro da cidade de Manaus. Após o levantamento realizado pela CEMINF, o Manaus Trans irá realizar uma pesquisa volumétrica para a coleta do número de veículos que trafegam no local e os horários de maior circulação. A informação coletada será de grande importância para o planejamento do tráfego naquela área. Além dessa ação, o Manaus Trans irá implantar sinalização horizontal e vertical na via, com indicação dos locais destinados a pessoas com deficiência. 6h14 em Manaus. O prazo para candidatos que ficaram na condição de reserva tentarem o remanejamento do programa Bolsa Idiomas vai terminar hoje. No total, 6.455 pessoas estão habilitadas a concorrer às vagas remanescentes da primeira chamada do processo seletivo, divulgada no dia 24 de agosto. Podem tentar o remanejamento apenas inscritos que tiveram o perfil socioeconômico aprovado, mas não foram chamados por falta de vagas nas instituições ou horários escolhidos. Prefeitura de Iranduba concentra esforços para aprovar o projeto de lei do PPA na Câmara de Vereadores. J. tem os detalhes. O projeto de lei do plano plurianual intitulado Construindo Iranduba que Queremos tem mais de 400 páginas. O documento, protocolado na Câmara de Vereadores há 15 dias, é o resultado de 4 audiências públicas nas quais a sociedade civil teve a oportunidade de planejar junto com o governo municipal as ações para o quadriênio 2018-2021. De acordo com o consultor Hamilton Gadelha, que atuou como facilitador do PPA em Iranduba, as demandas sociais vão se alinhar ao plano de governo defendido pelo prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, durante a campanha eleitoral do ano passado. Na opinião de Hamilton Gadelha, a CPI instalada na Câmara nesta semana para apurar denúncias de supostas irregularidades no âmbito do Poder Executivo não deve atrapalhar os trâmites do plano plurianual. Eu estive conversando com o prefeito para que ele utilizasse as suas bases no sentido de não perder o foco daquilo que verdadeiramente interessa ao povo do Iranduba, que é a aprovação do PPA, porque ali constam todas as demandas do povo a partir do próximo ano. Fazer com que o PPA seja aprovado o mais breve possível para que ele possa já apresentar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Eu notei muito equilíbrio, muito compromisso republicano do prefeito em deixar esta questão política para os vereadores e para o advogado que ele vai ter que contratar. Eu espero que realmente os vereadores dê atenção e prioridade àquilo que verdadeiramente interessa aos munícipes.
Ainda sobre a denúncia apresentada à Câmara de Vereadores contra o prefeito Chico Doido, o presidente da casa, Alessandro Carbajal, embora tenha dado voto de desempate em favor da apuração, desqualificou, sem citar nomes, os opositores do prefeito e dos parlamentares. Tem muitas forças opositoras que estão realmente ligadas e interessadas no seu próprio interesse. Eu não teria cara de pau de vir aqui querer chutar balde de ninguém, porque você não tem um passado limpo. Pessoas de um caráter totalmente desprezível, eu diria. Com que moral, eu pergunto, vem falar de mim, vem falar de algum vereador aqui? Eu não voto sim por acreditar que o prefeito Chico Doido esteja fazendo algo errado. Eu estou votando sim pela transparência. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h17. As câmaras reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas negaram um provimento a um recurso de apelação impetrado pelo governo do estado e determinaram nesta quarta-feira a permanência nos quadros da Polícia Militar de 2 oficiais que foram aprovados em concurso público, mesmo tendo idade superior à estipulada como pré-requisito no edital do certame. Na decisão, a Corte Estadual evidenciou que os candidatos foram promovidos aos cargos de segundo-tenente por ato discricionário do Estado e, por maioria de votos, reconheceu o direito de permanência destes ao aplicar excepcionalmente a teoria do fato consumado, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas fará a entrega de equipamentos de combate a queimadas hoje ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A solenidade será realizada às 9h no Parque Estadual Sumaúma, no bairro da Cidade Nova 1, onde também está instalado o Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente. Também serão entregues kits com cartazes, folders, entre outros materiais de sensibilização e educação ambiental da campanha contra queimadas. Diga não ao fogo. Você também é responsável, aos representantes de municípios do interior. De 1º de janeiro a 11 de setembro de 2017 foram registrados 10.457 focos de calor no Amazonas. Apuí, 1.840, Lábrea, 1.420, Manicoré, 1.264, Novo Aripuanã, 1.188, Canutama, 452 e Boca do Acre, 448 lideram o ranking de queimadas no estado. Em 2016, no mesmo período, foram registrados 7.836 focos de calor em Lábrea, 1.434, Boca do Acre, 875, Apuí, 644, Barcelos, 615, Manicoré, 603 e Novo Aripuanã, 411 foram os municípios que mais registraram focos de calor. Na comparação dos 2 anos, houve aumento de 33,45%. O crescimento do volume do comércio varejista amazonense em julho foi de 3% na comparação com o mês anterior e já acumula crescimento em 5 dos 7 primeiros meses do ano. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No acumulado do ano, o comércio local apresenta crescimento de 5,5%. E o acumulado dos últimos 12 meses, embora ainda negativo, menos 1,3%, vem se recuperando mês a mês com a tendência de se tornar positivo já a partir do resultado de agosto. No confronto com julho de 2016, o comércio varejista manteve avanço pelo 7º mês consecutivo, registrando em julho de 2017 taxa de 8,2%, a segunda mais acentuada no ano, abaixo apenas de abril com 9,9%. 6h20 em Manaus. O Estado começa a pagar hoje e amanhã a segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais. São cerca de 100 mil servidores ativos e inativos que vão receber mais 30% do 10º. Com isso, o governo do Amazonas, que já pagou 30% no mês de junho, é o primeiro estado a pagar 60% do benefício. O pagamento será feito em 2 dias com os grupos 1 e 2, recebendo dia 14 e o grupo 3 amanhã, dia 15. Polícia. Um casal suspeito de tentar assaltar um cabo do Exército com uma arma de brinquedo na frente da unidade 6 da Faculdade Uninorte, no centro de Manaus, foi capturado ontem à noite. Durante o assalto, universitários relataram um momento de pânico dentro das unidades 6 e 10. Os alunos pensavam que estava ocorrendo um arrastão dentro da unidade,
conforme informações do Sargento Costa dos Santos, da 24ª Companhia Interativa Comunitária SICOM. O crime aconteceu por volta das 20h30. Um casal de universitários chegou a passar mal e precisou ser atendido na unidade 10 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Segundo o sargento militar do Exército, reagiu ao assalto e alguns universitários avançaram contra o casal de assaltantes, o que causou tumulto entre outros estudantes que correram para dentro das unidades. Uma guarnição da 24ª SICOM que passava pelo local percebeu a ação e capturou o casal. Adson da Silva, de 20 anos, foi preso e uma adolescente de 16 foi apreendida. A reportagem militar do Exército, Ebson Seixas, contou que aguardava a esposa na frente da unidade de ensino quando foi surpreendido pelo casal. Adson e a adolescente foram levados para o primeiro DIP, onde prestaram depoimento sobre a tentativa de assalto. 4 bandidos armados com terçados e um revólver supostamente de brinquedo invadiram por volta das 19h30 de ontem a residência do ex-presidente da Câmara Municipal de Iranduba, Francisco Elaime, no ramal do Lago Santo Antônio, área de expansão urbana do município. Segundo a mulher dele, aí do ex-vereador Lucirene Monteiro, os ladrões chegaram a pé com os rostos cobertos por camisas e renderam 2 trabalhadores que estavam na residência. O quarteto roubou 2 notebooks, 2 celulares e um televisor. Felizmente, ninguém se feriu durante a ação dos marginais. Com o objetivo de coibir os assaltos a ônibus do transporte coletivo de Manaus, órgãos de segurança realizam hoje mais uma fase da operação integrada que visa intensificar o policiamento ostensivo nos principais corredores viários e pontos de ônibus em todas as zonas da capital. A saída está marcada para acontecer no Comando de Policiamento da Área Oeste a partir das 20 horas. A operação será dividida nos 3 turnos com participação de aproximadamente 300 homens da Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto de Andrade, a operação segue até o domingo em todas as regiões de Manaus. A ordem de executar o cabeleireiro e maquiador João Felipe de Oliveira Martins partiu de dentro da unidade prisional do Puraquequara. Segundo o delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o presidiário José Mateus da Costa Vieira, conhecido como Sapo, é o mandante do crime e o pano de fundo da motivação está ligada ao tráfico de drogas do Mauazinho. O suspeito também é apontado como mandante do homicídio de Cristina Martins da Silva em 2011, irmã do cabeleireiro, morto. E tem 2 processos de tráfico de drogas. Segundo Valério, a polícia ainda procura por outras pessoas envolvidas no crime. O delegado destacou que a irmã do maquiador, que era usuária de drogas, foi morta com 2 tiros quando ele tinha 14 anos e João Felipe estava no local do assassinato. No entanto, o processo corre em segredo de justiça. Cristina morreu com um tiro na cabeça no dia 15 de abril de 2011 após ser perseguida por 2 homens na Avenida Rio Negro, no Mauazinho. Na época, os moradores da área relataram que o crime foi um acerto de contas pela morte de um homem encomendada pela vítima. O delegado explicou que a polícia chegou até o mandante após a confirmação de Diego Sabino de Araújo, o Olhão, ou Coqueirinho, pistoleiro contratado para execução e preso na última segunda-feira na comunidade Parauá, município do Careiro da Várzea. 6h28 em Manaus. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu na noite e madrugada? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, os moradores lá do ramal Nova Esperança, quilômetro 62 da rodovia AM070, ali de quem vai para Manacapuru, Paulo Guerra, continuam reclamando e reclamando muito. Na semana passada nós fizemos a reclamação aqui no jornal, a população procurou a delegacia lá de Manacapuru, os moradores encheram uma picape e foram até a delegacia de Manacapuru, mas absolutamente nada foi feito até o presente momento. O ramal Nova Esperança vem sofrendo muito com a ação de bandidos. Os bandidos já foram até identificados pela população, que levaram até a delegacia de Iranduba, mas nada foi feito por parte da polícia lá de Iranduba, não, de Manacapuru. Lá foram até a delegacia de Manacapuru e nada foi feito até o presente momento. Lá no ramal Nova Esperança, no quilômetro 72, os bandidos foram identificados como o Júnior e o Picolino. Dizem que esse Picolino não vale nada. No último final de semana eles roubaram motores, roubaram 40 galinhas e também perfumes aí de uma revendedora. E já entraram em várias casas. A população já identificou, já tentou falar com eles ameaçaram muita gente lá de morte e a polícia precisa tomar uma providência lá no ramal Nova Esperança, quilômetro 62 da AM070. O Júnior e o Picolino já disseram que não tem medo da polícia. Aliás, eles estão fazendo graça lá, né? A polícia está tomando um verdadeiro baile do Júnior e do Picolino. Uma vergonha para a polícia lá de Manacapuru,
que está deixando esses bandidos fazerem graça, o Júnior e o Picolino. Pensou o Júnior e Picolino fazendo graça com a polícia. Vamos ver até quando que eles aí vão continuar fazendo graça com a cara dos policiais lá de Manacapuru, Júnior e Picolino do ramal Nova Esperança. A população já fez várias denúncias e promete fechar a M070 em protesto contra a ação dos bandidos e a inércia da polícia de Manacapuru. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um susto, um alvoroço ontem lá no Igarapé, ali do bairro de São Jorge. Um jacaré de 4 metros foi visto e capturado. Um jacaré azul, pensa no jacaré grande, de 4 metros ali no Igarapé de São Jorge, foi capturado ontem lá no bairro de São Jorge. Todo cuidado é pouco ali para quem gosta de estar ali por perto do Igarapé do São Jorge. Pronto socorro 28 de agosto, um plantão tranquilo, mais uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto, um homem que caiu de moto no bairro da Cachoeirinha, um outro homem foi ferido a faca e também deu entrada no pronto socorro 28 de agosto. Já no pronto socorro São Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes e um poderosíssimo rabo de arraia. Ele apanhou após estar bebendo com 2 garotos. O detalhe é o seguinte, Paulo Guerra, esse rapaz que apanhou, estava ali cobiçando outros 2 garotos, um de 15, outro de 16. O pai dele descobriu e deu-lhe uma verdadeira pisa nesse homem que estava assediando os garotos aí na área do bairro Jorge Teixeira. Pronto socorro Platão Araújo, uma mulher deu entrada à noite de ontem em Paulo Guerra por volta de 19h30. Ela descobriu que o marido dela estava de camaradagem com uma outra mulher. Ela foi procurar saber e viu os dois estavam se beijando dentro do carro. Paulo, armada com um pedaço de pau, ela destruiu o carro e ainda conseguiu dar 2 pauladas no braço do marido, que ficou, com o braço com fratura, não é uma fratura pequena, mas ficou. O carro ficou destruído. Já a mulher, a terceira ponta do triângulo amoroso, a namorada do homem casado, fugiu sem deixar pistas. A única coisa que ela deixou dentro do carro foi um corpete da cor amarela, daqueles de 5,50 que se tem aí na feira. Pensa num corpete feio, é o que foi deixado dentro do carro do casal. De polícia, um homem foi preso na tarde de ontem suspeito de realizar vários roubos no bairro da Compensa. Trata-se do Edilson Girão da Silva, de 27 anos. Ele foi denunciado por comerciantes lá do bairro, principalmente ali da área da Avenida Oscar Borel. A polícia militar entrou em campo, fez lá, atendeu e muito bem as pessoas que foram fazer a denúncia, e o pessoal da 4ª SICOM conseguiram prender o bandidão. Grande trabalho da polícia militar aí no bairro da Compensa. A Secretaria de Segurança agindo em toda a cidade. Ontem, Paulo Guerra, foi possível ver várias viaturas da Polícia Militar fazendo blitz na área da zona leste da cidade. Os bandidos que gostam de roubar ônibus estão com dias contados, conforme o Paulo Guerra já colocou aqui no Jornal da Manhã. Vem aí a Operação Catraca, mais uma vez, a fim de diminuir, ou quem sabe até por fim, a ação desses bandidos que vem assustando a população. O secretário de Segurança, Carlos Alberto, vai acompanhar pessoalmente a operação que começa nas próximas horas. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a pedra está vazia. A pedra está criando teia de aranha.
Hoje é quinta, na quarta não teve morte, na terça não teve morte e de ontem para hoje também não teve morte. Tá fácil para ninguém, Paulo Guerra. Chegava em busca de notícia lá no Instituto Médico Legal e me deparei com a pedra gelada, sem nenhum deitado naquela pedra do Instituto Médico Legal. A pedra do IML está criando teia de aranha. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. A equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou 62 exames durante a última noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A Quina acumulou no concurso 4.480, dezenas sorteadas 04, 25, 26, 42 e 61. A Mega Sena também acumulou no concurso 1967, dezenas 13, 30, 32, 39, 46 e 54. O Loto Fácil saiu para uma aposta lá de Pérola do Oeste, no Paraná. Esse apostador vai receber R$2.373.187,46. Ele acertou as dezenas 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 23 e 25. Foi o concurso 1559 da Loto Fácil. 6h39. Esportes. Placar dos jogos de ontem, Copa Sul-Americana. Esporte Clube Recife 3, Ponte Preta 1. Chapecoense 0, Flamengo 0. O Flamengo foi quem jogou, não foi o alternativo. Corinthians 1, Racing Clube também 1. Libertadores da América. Botafogo 0, Grêmio também 0. Barcelona do Equador 1, Santos também 1. São Lourenço 2, Lanús 0. Jogos de hoje. 21h45, Taça Libertadores da América, Jorge Wilstermann e River Plate. À mesma hora, ainda na Copa Sul-Americana, vão jogar Independiente, Santa Fé e Libertad. Às 19h15 pela Copa Sul-Americana jogam Fluminense e Liga de Quito. Últimas notícias. A tempestade tropical Max, com ventos de 80 km/h, localizada ao sul do estado de Guerreiro, no México, no Oceano Pacífico, aumenta a força nos seus ventos, segundo informou o Serviço Meteorológico Nacional. Max, que se formou no Pacífico, causa chuvas torrenciais, ventos fortes e ondas altas em Michoacán, Guerreiro e Oaxaca, diz o SMN em seu boletim divulgado nesta madrugada. As autoridades da Malásia informaram que 25 pessoas, entre elas 23 estudantes, morreram na madrugada de hoje em Kuala Lumpur, em um incêndio que arrasou uma escola religiosa, segundo meios de comunicação locais. A ex-primeira-dama e ex-guerrilheira Lúcia Topolansky, de 72 anos, mulher do ex-presidente José Mujica, assumiu nesta quarta-feira o cargo de vice-presidente do Uruguai após a renúncia de Raul Sendic no sábado. Depois de uma votação no parlamento que aceitou a renúncia de Sendic, Topolansky passará a presidir a Assembleia Geral, deputados e senadores e o Senado, postos exercidos pelo vice-presidente. Moradores que saíram de casa para escapar do furacão Irma começam a retomar as devastadas ilhas da Florida Keys, encontrando casas destruídas e lojas cobertas de algas marinhas em meio a uma estimativa de 25% de todas as residências destruídas. O número de mortes pelo Irma, anteriormente classificado como um dos furacões mais potentes já registrado no Atlântico e o segundo grande furacão a atingir o território norte-americano nessa temporada, saltou para pelo menos 61, segundo a Reuters. Dessas mortes, 43 aconteceram no Caribe e ao menos 18 foram confirmadas no sudeste dos Estados Unidos. As delegações do governo e da oposição armada da Síria participam da 6ª rodada de negociações sobre a implementação do cessar-fogo no país árabe, que teve início nesta quinta-feira em Astana, capital do Cazaquistão. A reunião, que seguirá até amanhã, contou com a participação de uma grande delegação da oposição, integrada por 24 pessoas que representam diferentes grupos armados que atuam na Síria, informou o Ministério de Assuntos Exteriores do Cazaquistão. Também fazem parte das negociações delegações dos 3 países expiadores do cessar-fogo assinado em dezembro do ano passado: Rússia, Turquia e Irã, representante dos Estados Unidos e Jordânia, além do enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura. O principal objetivo desta 6ª rodada é delimitar os mapas das zonas de rebaixamento de tensão nas províncias sírias de Idlib,
Homs e Guta, territórios nos que estará proibida qualquer atividade militar, inclusive voos pela área. Como o Jornal da Manhã informou no início desta edição, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Conselheiro de Olívio, foi preso na Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal nesse início de manhã. A ação tenta desarticular uma organização criminosa que supostamente desviou recursos para curso de educação à distância da UFSC. Os mandados são cumpridos em Florianópolis, Itapema e Brasília. Também há buscas na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES, em Brasília. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, voltou a negar que o governo pretenda privatizar a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero. Não há nem nunca houve nenhuma proposta para a privatização da Infraero, disse Quintela em audiência nesta quarta-feira na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. O ex-ministro Gedel Vieira Lima pediu e a Executiva Nacional do PMDB aceitou o seu afastamento da primeira secretaria e das funções do partido pelo prazo de 60 dias. Gedel está preso desde a semana passada no presídio da Papuda após a Polícia Federal encontrar cerca de 51 milhões de reais em um apartamento emprestado por um amigo. A executiva do PMDB também afastou das funções partidárias a senadora Cátia Abreu do Tocantins pelo mesmo prazo. O Senado aprovou nesta quarta-feira em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal, responsável por fazer a segurança em presídios. Pela PEC, haverá as polícias penais federal, estaduais e distrital. Como os senadores aprovaram a proposta em primeiro turno, ainda precisam analisá-la em segundo turno para então a PEC seguir para análise da Câmara dos Deputados. A PEC foi apresentada pelo senador Cássio Cunha Lima do PSB da Paraíba e inclui na lista de órgãos de segurança a nova polícia. O Tribunal Federal da 4ª Região elevou a pena do ex-deputado Pedro Correia de mais de 20 anos de prisão para 29 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada ontem durante a sessão realizada em Porto Alegre. O ex-deputado Pedro Correia foi condenado em outubro de 2015 em sentença do juiz federal Sérgio Moro, referente à 11ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em abril daquele ano. Por falta de acordo entre os partidos, a Câmara dos Deputados adiou mais uma vez no início desta madrugada a votação sobre a proposta de reforma política que prevê mudanças no sistema eleitoral e a criação de fundo com dinheiro público para financiar campanhas. A proposta pode voltar à pauta de votações na semana que vem. O Supremo deixou para a semana que vem a decisão sobre a suspensão do andamento de uma possível nova denúncia contra Temer e a validade da delação dos executivos da JF. Antes, porém, manteve Janot à frente das investigações sobre o presidente. Nada impede que o procurador-geral apresente uma nova denúncia contra Temer nos 4 dias que lhe restam no comando da PGR. Por falar na revisão da delação dos donos do grupo JBS, termina hoje o prazo da prisão temporária de Joesley Batista e Ricardo Saldi, que pode ser prorrogada. A defesa de Joesley Batista e de Ricardo Saldi pediu ao Supremo Tribunal Federal que não prorrogue as prisões temporárias dos clientes que vencem hoje. Esse tipo de prisão tem prazo de 5 dias e pode ser prorrogado por mais 5 ou ser convertido em prisão preventiva sem prazo. Lula chama Palocci de calculista e frio e diz a Sérgio Moro que ex-ministro mentiu. Ex-presidente foi ouvido por 2 horas e 10 minutos ontem em ação que investiga se ele recebeu propina da Odebrecht. Em depoimento semana passada, Palocci disse que Lula tinha pacto de sangue com a empresa. Ele inventou a frase de efeito, disse o ex-presidente. Lula chamou e disse que Palocci só citou seu nome na tentativa de fazer delação premiada e reduzir alguns anos de condenação. Sobre as declarações de Lula, o advogado de Palocci, Adriano Bretas, afirmou que o ex-presidente é dissimulado e que a lógica dele é dizer que os que o acusam mentem. A procuradora da República, Isabel Cristina Groba Vieira, que participou do segundo depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como réu ao juiz Sérgio Moro, disse ontem à Justiça Federal de Curitiba que se incomodou com a forma como Lula a tratou durante grande parte da audiência. O ex-presidente a chamava de querida, mesmo termo usado para falar com a ex-presidente Dilma Rousseff no áudio que foi divulgado por Moro em março de 2016, quando a procuradora do Ministério Público Federal pediu para ser chamada pelo tratamento protocolar devido. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, concluiu ontem a nova denúncia contra o presidente Michel Temer.
A Folha de São Paulo apurou que o PMDBista será acusado dos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. A peça tem mais de 200 páginas e a previsão é que seja apresentada até o fim da tarde desta quinta-feira, hoje, portanto, ao Supremo Tribunal Federal. Além do presidente Janot, citará a cúpula do PMDB da Câmara, alvo do relatório da Polícia Federal entregue ao Supremo na última segunda-feira. Nem todos serão acusados sob a suspeita de mais de um crime. O documento da PGR tem como base as delações de executivos da JBS e do corretor de valores Lúcio Funaro, que teve delação premiada homologada. De acordo com pessoas próximas às investigações, as acusações contra Temer foram fortalecidas com dados fornecidos por Funaro à Procuradoria. Esta é a segunda denúncia contra o PMDBista apresentada por Janot com base na delação de executivos da JBS, hoje pivô de uma crise que levou 2 colaboradores, Wesley Batista e Ricardo Saldi, à cadeia. 6h51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Em depoimento ao Moro, Lula afirma que Palácio é frio e calculista. Folha de São Paulo. Polícia Federal encontra mensagem de Miller e aponta ligação com o gabinete de Janot. O Estado de São Paulo. Após manter Janot, Supremo suspende sessão sobre segunda denúncia contra Temer. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Gás radioativo foi encontrado após teste nuclear da Coreia do Norte. Valor econômico. Wesley Batista, sócio da JBS, é preso pela Polícia Federal em São Paulo. Estado de Minas. TJMG gasta 1 milhão com carros de luxo para desembargadores. Recife, Jornal do Comércio. Garotinho é levado para a prisão domiciliar pela Polícia Federal. Fortaleza, Diário do Nordeste. Motorista da Uber é assassinado dentro de veículo em Fortaleza. Porto Alegre, 0 hora. Relator sugere aumentar a pena de Disseu para 41 anos de prisão. Brasil Econômico. Abono salarial para nascidos em setembro começa a ser pago nesta quinta-feira. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Serviços lideram recuperação. A crítica. Educação básica, Fundeb, é uma caixa preta no Amazonas. Agora. De dentro do presídio, o traficante manda executar maquiador. Em tempo. Execução de cabeleireiro foi ordenada do presídio. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, Fabrício Nascimento, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.